Olá, sejam bem-vindos ao 2+1, mais que especial, excepcionalmente nesta quarta-feira. Estamos aqui com o nosso podcast conjunto CBN e o Globo. Eu sou a Vera Magalhães. E eu sou Carlos Andreasa. O dia, o horário e formato diferente tem razão de ser porque neste episódio o nosso podcast recebe a personagem do dia, a senadora Simone Tebet, ex-candidata do MDB à presidência da República. Ela foi a terceira colocada no primeiro turno com quase 5 milhões de votos e nesta quarta-feira, há poucas horas, ela anunciou o apoio a Luiz Inácio Lula da Silva neste segundo turno. Seja bem-vinda, senadora, e uma vez tendo essa oportunidade, já pergunto à senhora sobre as razões que a levaram a tomar essa decisão. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Andreasa, Vera, todos que estão acompanhando o podcast, é um prazer. Bom, nós estamos no segundo turno. O povo escolheu, né, os dois que estarão nas urnas agora, dia 30 de outubro. E no meu caso, pelo meu histórico, pela minha vida pública, primeiro que não cabe neutralidade num momento tão importante da história do Brasil. E segundo que não há escolha. Quando eu reconheço democrata e que serve à Constituição Federal e respeita a Constituição Federal, e quando eu não encontro no outro, no atual presidente da República, alguém que eu entenda que vai cumprir a Constituição e que vai defender os valores democráticos. Então não há opção a não ser ter coragem. Não cabe voto branco nesse momento, não vale voto nulo. O que vale é escolhermos de acordo com a nossa consciência. Então é isso. A minha consciência de brasileira e a minha razão de democrata me trazem a apoiar e declarar o meu voto ao atual candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que os eleitores conheceram a senhora melhor nessa campanha, né, senadores do Brasil, e viram que a senhora é uma jurista, filha de um jurista, de uma família, portanto, ligada ao direito, e hoje, 5 de outubro, é comemorado justamente aniversário da promulgação da Constituição, né? Então, essas razões que a senhora traz da defesa da democracia, elas encontram até amparo na efeméride. A gente viu ao longo do governo e ao longo da campanha o presidente muitas vezes questionar as instituições, colocar em xeque essas instituições, ameaçar inclusive não cumprir o resultado da eleição por evocar uma fraude que nunca se comprovou. A gente passou pelo primeiro turno e as urnas eletrônicas se mostraram seguras. Mas agora o presidente adotou uma moderação nas primeiras declarações depois do primeiro turno. A senhora acha que esses apoios que ele recebeu ignoram as ameaças que ele fez anteriormente e o fazem deliberadamente? Como a senhora vê esses apoios que foram quase incondicionais ao presidente Bolsonaro? Vera, os apoios que são dados são do jogo do campo democrático e da política, né? Só, lamentavelmente, dizer que eu não acredito, né, que um lobo se transforme em cordeiro da noite para o dia. Eu conheci o atual presidente da República como senadora da República nesses 3 anos e meio. Eu vi o que foi feito, o que deixou de ser feito na CPI. Lamentavelmente, quantos brasileiros perderam as vidas porque ele não acreditou na pandemia, negou vacina no braço do povo brasileiro e atrasou a compra dessas vacinas em 45 dias. Só por isso já me impediria, acho que impede os grandes homens públicos do Brasil a aceitarem, de novo, apostar suas fichas em nome de um candidato que, repito, flerta com autoritarismo, não respeita as instituições democráticas e virou as costas para o povo brasileiro no momento que o brasileiro mais precisava. Eu não. Eu tenho coragem para fazer o que é certo, tenho voz para isso. Sempre disso, contra todas e contra tudo, eu lancei minha candidatura, fui derrotada, reconheço a derrota nas urnas, sei que saí maior porque represento hoje 5 milhões de eleitores que depositaram em mim a sua confiança, agradeço muito, quase 5 milhões de votos, e exatamente por isso, por saber de tantos retrocessos, de saber que o que está em jogo, né, são os avanços do que a democracia tem condições de garantir ao povo brasileiro no futuro, que fiz a minha opção. É uma opção pela democracia, pela Constituição, por políticas públicas. Acredito que estou do lado certo da história e isso me basta. Senadora, o apoio da senhora consiste numa declaração de voto ou num compromisso de participação ativa na campanha?
Andreasa, o meu voto já está dado. Eu fiz um manifesto ao povo brasileiro dizendo que incondicionalmente, sem qualquer condição, o meu voto é pela democracia e pela Constituição. É óbvio que a partir daí eu apresentei, porque eu não fiz um voto de adesão, mas eu fiz um voto de projetos para o país, né? É o país que nós queremos, é um país generoso, um país inclusivo, um país democrático, um país que garanta efetivamente com políticas públicas que o Brasil volte a crescer, com reformas estruturantes, garantindo-se não só a livre iniciativa, mas também a defesa do agronegócio e do meio ambiente, comida barata, emprego e renda para a população brasileira. Diante disso, eu apresentei ao ex-presidente Lula, atual candidato, 5 propostas. Agora vão ser analisadas pela equipe econômica e equipe do programa do governo. O meu voto, o ex-presidente Lula já tem. Se nós vamos entrar na campanha, depende do quanto ele está disposto a incorporar um projeto de país que eu sonho, que é um projeto de país inclusivo, entre outras coisas, só para não me delongar, né? Nós colocamos ali a igualdade salarial de homens e mulheres, com o mesmo currículo e com as mesmas funções. Entre outras coisas, eu coloquei ali a urgência de zerar as filas de exames, consultas e cirurgias que ficaram atrasadas na pandemia e que está matando gente. Se a gente não tiver dinheiro para salvar vidas que estão com seus exames atrasados, consultas e cirurgias, para que serve o orçamento brasileiro? Então, agora a bola está com a equipe de campanha do atual candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Pelo que eu entendi do manifesto que a senhora proclamou e que a senhora entregou também a eles, as propostas a senhora procurou deixar mais genéricas do que as que constavam do seu plano de governo. Eu entendo que para não ter algum conflito. Mas a senhora coloca lá a necessidade de uma âncora fiscal, deixa isso muito claro. A senhora encontrou acolhida nessa sua proposta, senadora? Eu entreguei primeiro as sugestões para o candidato a vice-presidente, meu particular amigo, foi candidato já à presidência da República, Geraldo Alckmin. Então é com ele que eu mantive o primeiro contato, ele concordou e, segundo informações, a equipe econômica entende realmente que alguma ancoragem fiscal é necessária até para se fazer o social. E mais ainda, para não ficar refém desse Congresso Nacional Fisiológico, para se resgatar de novo o orçamento brasileiro. Para que o orçamento brasileiro volte às mãos de quem deve estar, que é o executivo, que é quem tem a chave do cofre na mão, quem conhece a realidade do país, quem sabe, com um bom planejamento, onde investir na saúde, na segurança pública, no meio ambiente, na educação e nas obras estruturantes, é preciso uma ancoragem fiscal. Qual vai ser? Não me interessa. Não me preocupa se vai ser teto de gasto, se vai ser a meta de superávit. Esta é uma questão que, como eu falei, o meu projeto é de país. Eu não estou aqui para impor nada, nem a minha vontade, até porque eu serei uma crítica construtiva do futuro governo se o presidente Lula ganhar as eleições. Então, eu quis deixar o mais amplo possível. O que eu acredito são em 5 projetos. Educação de qualidade, desde o ensino infantil até o ensino médio. Por isso que nós colocamos o Poupança Jovem de R$5.000, senão o jovem não vai querer estudar. Isso é uma gota no oceano do orçamento da educação. Estou falando de 10 bi por ano, é metade do orçamento secreto. Zerar as filas atrasadas de cirurgias, consultas e exames na área da saúde. O terceiro ponto, eu sei que já é um ponto que preocupava tanto o candidato Ciro quanto o candidato Lula, que é o endividamento histórico da classe média brasileira, especialmente para quem ganha até 3 salários mínimos, que é uma coisa mais fácil de ser renegociada, em alguns casos até de haver um perdão dessas dívidas para os mais necessitados. O quarto ponto é a igualdade salarial entre homens e mulheres. Afinal, eu represento mais de 50% da população brasileira. A minha candidatura era a única candidatura de uma mulher viável, possivelmente. E, por fim, né, um ministério que seja o mais plural possível, que tenha homens, mulheres. Eu nem coloquei como condição que seja 50% de mulheres, mas que tenha mais mulheres do que teve no passado, que tenha mais negros do que teve no governo deles passado e que tenha pessoas com deficiência, enfim, porque essa é a cara do povo brasileiro. E deixei claro, o ministério tem que ser de gente competente, ética e que tenha vontade de servir, para evitar essa coisa do fisiologismo do toma lá da cá, que sempre acontece nos governos. Senadora, a senhora já disse, logo depois do anúncio do voto e da conversa com o candidato Lula,
que não tratou de cargos, de um cargo no eventual governo Lula. A senhora deixou bastante claro que isso não esteve na agenda. Mas eu pergunto, a senhora, uma vez acolhido esse conjunto de propostas que a senhora encaminhou, a senhora consideraria a hipótese de compor num eventual ministério Lula? Andreasa, sabe uma coisa que me chamou a atenção e eu não estava preparada, e uma surpresa positiva nessa campanha? Eu estava preparada para cumprir uma missão em nome do Centro Democrático. Em nome e pelo bem da democracia no futuro do Brasil, é assim qualquer país da Europa, é assim qualquer país democrático, eu precisava reconstruir o Centro Democrático. Acho que a nossa candidatura serviu para isso. Hoje nós temos condições de dizer que nós temos um Centro Democrático forte, com MDB, PSDB, Cidadania. Podemos, ainda que alguns partidos possam ter saído mais machucados, mas o centro se reergueu. O que eu não espero, e portanto a nossa candidatura era muito mais política do que eleitoral, a gente tinha consciência da dificuldade do voto. Eu fui para esse enfrentamento com uma paz no coração muito grande, sabendo da missão que tinha, preparada para voltar para casa. O que eu não estava preparada foi para as manifestações legítimas e espontâneas do povo brasileiro, no seguinte sentido: eu nem vou votar em você porque eu preciso matar essa eleição no primeiro turno, ou eu preciso votar no menos pior, alguma coisa nesse sentido. Mas eu não estava preparada para um reconhecimento do eleitorado com alguém que estava ali como uma adulta na sala, alguém que estava ali como falar assim: olha, gente, é preciso moderação, equilíbrio, diálogo, vamos parar de briga, de ódio, dessa polarização que está fazendo tão mal. E eu fui apresentando propostas, e as propostas foram sendo cada vez mais aceitas pelo eleitorado brasileiro. Então, sair com esse capital político é uma grande responsabilidade. Eu não estou fugindo da pergunta, é que eu quero dizer para você o seguinte: a minha adesão é para o projeto de país, e eu quero estar no Brasil, servindo ao Brasil nos próximos 4 anos, onde quer que eu seja necessária. Eu não quero cargos, eu não quero ministérios, eu quero ter liberdade para que, assim, depois, com uma ampla reflexão, as pessoas que me ajudaram, e vocês, Vera, você, possam me dizer: Simone, o melhor caminho é aqui, você tem que rodar o Brasil para falar da mulher, para falar da inclusão. Eu não sei qual é o papel, mas eu sei que eu tenho um papel hoje importante. Eu quero servir ao Brasil, eu não preciso de cargo. Graças a Deus eu tenho profissão, então eu posso me dar ao luxo de andar o Brasil sem precisar de ministério ou de cargo para fazer aquilo que precisa ser feito. Há um Brasil a ser reconstruído e há um povo a ser novamente reunificado. Eu quero poder só fazer parte desse processo. Eu apurei, senadora, que nesse almoço que a senhora e esses outros líderes tiveram na casa da ex-ministra, ex-senadora Marta Suplicy, ela ergueu um brinde depois e ela disse ao ex-presidente Lula: você agora não é mais o candidato do PT, você não é mais o candidato da coligação, você é candidato do Brasil. A senhora entendeu isso como um recado pela necessidade de ampliar o palanque, ampliar as propostas, trazer mais clareza no que se pretende fazer? Isso é necessário no segundo turno? Sim, eu acho, Vera, eu fiz essa crítica construtiva. Eu acho que o ex-presidente Lula perdeu para ele mesmo, no sentido de não matar essa eleição no primeiro turno, porque ao mesmo tempo em que ele pregou o voto útil, que é legítimo, eu fui prejudicada, eu cheguei a pontuar 7% e baixei para 4%, porque faz parte da democracia. Eu, se tivesse ali, faria a mesma coisa, pediria: olha, me dê o voto para matar a eleição no primeiro turno. Mas o problema é o seguinte: ele não entendeu que o eleitor estava esperando dele um mínimo de propostas. O que fazer no futuro para temas básicos, como a fome, a miséria, o desemprego, na pauta econômica, na educação, na saúde, na segurança pública. Faltaram pequenos pontos a serem colocados. Quando o ex-presidente Lula, o candidato, não apresentou, a população falou: eu preciso de mais tempo. Então eu vou levar essa eleição para o segundo turno. Foi aí que nós desidratamos, eu e Ciro. Foi aí que houve uma movimentação, até acho que a favor do atual presidente, e o jogo não terminou no primeiro tempo. Ele foi para o segundo tempo e agora é uma nova eleição. Então, sim, eu acho que é isso. E vi ali da equipe que estava ali um reconhecimento de que agora eles precisam apresentar propostas, eles estão prontos para apresentar e espero que estejam prontos para receber as nossas sugestões também. Esse me parece ser agora o grande ponto. A senadora apresenta um conjunto de propostas a ser acrescido a um projeto que, francamente, devo dizer, não é conhecido. Então, sendo mais específico sobre essa questão, senadora, nessa conversa, até onde a senhora puder nos revelar aqui, houve algum aceno, alguma projeção de apresentação de um plano econômico
voltado para a classe média que está massacrada no Brasil, um plano que projete, que indique um futuro, e não essa conversa do ex-presidente Lula, candidato, de que farei porque fiz no passado, sendo esse passado 20 anos atrás. Houve algo concreto nesse sentido, senadora? Não concreto, mas houve sim uma sinalização, Andreasa, sua pergunta é muito importante, de que eles precisam sinalizar em relação à pauta econômica e à pauta de políticas públicas alguma coisa mais objetiva. E a sensação que eu tive quando saí dali é que há sim um entendimento em que é preciso se posicionar mais ao centro e que o mundo mudou, a economia mudou e é preciso evoluir em relação a esse sentido. Não cheguei a pregar uma economia liberal, como eu defendo, é óbvio, mas falei da importância da livre iniciativa, de se valorizar o agronegócio, ao mesmo tempo o meio ambiente, ou seja, um desenvolvimento sustentável. E a gente discutiu muito, é uma coisa interessante, aqui um bastidor, uma preocupação que é do candidato Lula e é minha, de como vamos fazer o Brasil voltar a crescer através da reindustrialização no Brasil. Quer dizer, o Brasil não cresce e não gera emprego e renda com carteira de trabalho e melhores salários, porque a indústria brasileira, ao longo dos anos, ela foi perdendo a sua participação no PIB brasileiro. Então, de que forma alavancar essa indústria? Eu fiz algumas colocações em que ele concordou nos 2 pontos principais dessa importância de colocar a indústria de novo no jogo, ou seja, ela ser competitiva com o mercado, com os produtos chineses, com os produtos que vêm de fora, né? Então, houve uma discussão, um questionamento nesse sentido. Eu apresentei e eles concordaram que eu acho que um dos principais, um dos mais importantes ministérios que tem que ser repensado muito é o Ministério das Relações Exteriores, que tem um papel decisivo em mudar a imagem do Brasil lá fora, seja na pauta ambiental, seja na questão do crédito carbono, seja a questão no desmatamento ilegal zero da Amazônia, mas também nessa questão de comércio exterior, de que forma nós podemos, uma via de 2 mãos, oferecer ao mundo o que o mundo precisa e receber do mundo também, nessa parceria das relações comerciais, numa via, repito, de 2 mãos, condições de alavancarmos a indústria brasileira e com isso garantimos os empregos e renda. Então, isso foi conversado nesses, vamos dizer assim, nesses moldes, tá? Estou contando assim até alguns detalhes do que foi conversado para ver o quanto foi longa a conversa. A senhora preferiu esperar o seu partido e os demais partidos da coligação se posicionarem antes de se manifestar. A senhora disse qual era o seu prazo para que eles tomassem a decisão. Os 2 principais partidos da coligação preferiram liberar o voto dos militantes, dos mandatários, dos dirigentes, e o Cidadania indicou também um apoio ao Lula. A senhora acha que foi suficiente isso que os partidos fizeram? Foi o que era possível fazer diante de um caráter multifacetado que essas siglas têm? Sem dúvida nenhuma. Eu não esperava outra coisa do maior partido democrático no Brasil, que é o MDB, que não a neutralidade nesse aspecto de liberar, porque, repito, não é uma neutralidade para cruzar os braços, é o sentido de liberar para que cada um, de acordo com a sua consciência e com a sua visão de política, decida. Por quê? Porque o maior partido do Brasil hoje, que é o MDB, ele é eminentemente municipalista. E hoje, a senhora acha que ele sai ainda, o maior partido? Desculpe. 2024 nós vamos saber, porque hoje é o partido que tem maior número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e vereadoras. E nós aumentamos a nossa bancada. Eu não sei se éramos 37 ou 38, desculpem a ausência dos números, mas eu estou com cansaço. Eu estou há 90 dias sem sábado nem domingo e é 24 horas por dia, ou pelo menos o tempo que estou acordada fazendo política, mas nós saímos de 37, 38, eu não me lembro, para 42 parlamentares. Então houve um crescimento da bancada. Mas a força do partido do MDB, diferentemente dos demais partidos, ela é municipal, ela é municipalista. Então vamos aguardar 2024. Acho que a nossa candidatura também ajudou, né, nesse fortalecimento para 2024. Fez bem porque os partidos brasileiros, que são a cara do Brasil, estão tão polarizados quanto as ruas. Você não pode achar que um partido tão grande quanto o MDB consiga unanimidade ou maioria absoluta em torno de uma candidatura e não saia ferido. Então, em nome dessa unidade futura, não tinha outro caminho a não ser liberar os parlamentares e os políticos do partido. Isso me deu a liberdade para tomar o posicionamento e tive, por parte até de quem discorda de mim, o reconhecimento de que eu tinha essa liberdade pela força política que imprimimos nas urnas. Eu tenho essa autonomia
porque sair não maior que o partido, não é isso, mas sair com capital político autônomo, obrigada, acho que o termo é esse próprio, que me permite, dá a liberdade de pedir desculpas a quem pensa diferente, mas tomar um outro caminho. A senhora falou sobre 2024, eu quero chegar a 2026. A senhora falou mais cedo aqui na nossa conversa, numa consciência de que representava uma candidatura política, não exatamente eleitoral. É claro que iria para o pleito, para a disputa eleitoral, em busca de votos, em busca de crescer, de eventualmente chegar ao segundo turno. Era difícil, mas enfim, estava no jogo. Mas a ideia da candidatura política e da sedimentação, né, do estabelecimento desse centro democrático, a senhora avalia que foi bem sucedido. A senhora pensa numa candidatura a presidente novamente em 2026, senadora? Primeiro, Andreasa, é isso mesmo. Acho que assim, eu aprendi ao longo da minha vida pública, aliás, as vezes que eu mais ganhei foi quando eu perdi. Quando eu perdi para Renan na bancada do MDB, quando eu perdi para o orçamento secreto a eleição que eu poderia ser a primeira mulher presidente do Congresso Nacional, eu acho que eu ganhei ao apresentar coragem, ética, de não me deixar vender pelo vil metal que tudo quer comprar, lamentavelmente, no mundo. Eu acho que assim, houve um propósito. Eu aprendi na minha vida pública que a gente não vai para missões apenas para vencer, embora essa seja a prioridade absoluta, mas também assim para apresentar projetos, para disseminar ideias, para iluminar caminhos, para plantar a boa semente para uma colheita coletiva, que foi o que eu coloquei no meu manifesto, né, que eu mesmo redigi nas 2 madrugadas, as 48 horas que tive sem dormir pela primeira vez desde que começou a campanha. A minha campanha foi muito tranquila, mas as últimas 48 horas para mim foram muito difíceis. Eu sabia o que estava em jogo e sei o que está em jogo. E estou preparada para essa perda do capital político, se ela vier, porque a minha verdade, a minha certeza, a democracia é algo muito maior do que cada um de nós que está em jogo. Então, diante de tudo isso, Andreasa, eu estou pronta para... Eu estou pronta para defender o Brasil. Eu não estou pensando em 2026, nem em cargos em 2026. Eu acho que a gente tem um longo caminho antes. Eu quero servir ao Brasil, porque há um Brasil, repito, a ser reconstruído. Eu não sei onde eu me encaixo nisso. E vocês me ajudem a me fazer útil dentro desse processo. É isso que eu quero. Senadora, a senhora falou da permanência de um centro democrático. Eu acho que, nesse aspecto, eu divirjo um pouco. Acho que a diferença da sua pessoa e do seu capital, que esses são inegáveis, o centro sofreu uma debacle. O eleitor se mostrou muito polarizado, como a gente já via de alguma maneira. Mas a gente não via nas pesquisas, e eu, como jornalista, faço um meia-culpa, porque nós, da imprensa, também não vimos que a sociedade ainda estava tão à direita. E esse congresso que sai é um congresso muito mais à direita e muito mais ideológico. Dá para governar, dá para fazer um governo Lula com orçamento secreto e com essa bancada ideológica? Como faz para desarmar essas 2 bombas relógio? A senhora que conhece o Congresso também. Conheço bem o Congresso, comecei a minha vida como deputada estadual, estou há 7 anos, vai fazer 8 anos no Senado. Dá exatamente porque nós temos, dentro dessas bancadas fisiológicas, nós temos partidos de centro que estão prontas para, numa análise crítica, num apoiamento crítico, avançar e dar os votos necessários para as reformas estruturantes, para os bons projetos do próximo presidente da República. Isso, o Congresso tem essa consciência e a responsabilidade, porque nós estamos no fundo do poço. Então, precisou ir para o fundo do poço para a gente agora tentar emergir com projetos que realmente façam com que o Brasil volte a crescer, gere emprego e renda, garanta dignidade, tire o Brasil do mapa da fome e da miséria. Isso é ponto pacífico. Em relação a esse centro que eu falo, nós tínhamos consciência da polarização e tínhamos consciência que, neste momento, nós precisávamos marcar posição, que o centro não ia sair maior eleitoralmente, mas politicamente falando. Cansei de ouvir nas ruas, não dá agora ser candidata, mas dará para o centro em 2026. Hoje não tem meu voto. Assim que nós tirarmos aquele, porque cada hora era de um lado, né, que representa o que eu acho que é o pior, nós estamos prontos para ir para um caminho do equilíbrio. Porque o que eu mais ouvi, isso quem está nos assistindo e nos ouvindo sabe, e pela sua própria casa, são as mulheres dizendo: eu não aguento mais essa polarização, não aguento mais esse ódio, não aguento mais essa divisão. Eu tenho que pedir, pelo amor de Deus, dentro da minha casa, que nos almoços de domingo não se fale mais de política. Então as pessoas estão entrando por um momento de estafa. É um momento de estafa
é mesmo política. Estão estafados, estão cansados desse jogo. Nós também. Agora nós também. E agora é hora da reconstrução, é isso. Senadora, a senhora falou 3 vezes sobre orçamento secreto na nossa conversa. E agora a Vera mencionou novamente. É uma obsessão minha, tenho me dedicado muito a esse tema. E tenho uma opinião sobre a formação desse parlamento, mas queria ouvi-la. A senhora, que foi vítima do orçamento secreto na disputa à presidência do Senado, em favor de Rodrigo Pacheco, a senhora acha que esse parlamento, Câmara, mas também Senado, esse que foi eleito agora, nessa eleição, ele é um parlamento tributário do orçamento secreto? Andreasa, acredite no que eu vou dizer. Não é agora como senadora e tenho experiência, como professora que fui durante 12 anos de direito administrativo. O próximo presidente, se quiser, resolve esse problema com uma canetada. Com a transparência, ele vai mostrar, quando ele estabelecer que todos os ministros deem transparência total no portal da transparência do orçamento secreto, eles vão mostrar 2 coisas, mas especialmente a principal, que existem categorias de senadores e deputados, alguns ganhando muito pouquinho do orçamento secreto e outros ganhando 3 dígitos, ou seja, 100, 120, 150, 200 milhões do orçamento secreto. O que isso já vai implodir o orçamento secreto, porque vai haver uma rebelião dentro dos parlamentares, porque eu recebo menos que outros. Mas mais grave que isso, que grande parte desse orçamento secreto não chegou lá na ponta. Ou seja, é nota fria, 100% fria, para fazer pagamento em serviços que não foram executados. Não preciso ir muito longe, não vou cansar, já estou cansando demais a paciência de todos que estão nos assistindo, nos acompanhando no podcast. Mas assim, eu garanto para vocês, como alguém que colocou lupa na Covaxin, nos contratos ali, que descobriu os escândalos de corrupção, porque essa é a minha especialidade, é o que eu sei fazer. Eu estudei para isso, para garantir que a hora que eles olharem, não todo mundo, tem muita gente honesta que pegou o dinheiro do orçamento secreto e colocou lá na ponta, ou seja, colocou em forma de remédio, colocou na forma de contratação, tem muita, não estou dizendo que todo mundo que pegou o orçamento secreto é desonesto, não, eu diria até que parte, metade ou até mais não é, mas vai ficar claro que tem verdadeiras notas frias chegando no interior, por exemplo, de cidades do Nordeste, e é interessante que são nas pequenas cidades, onde não tem imprensa, é tudo muito bem orquestrado, mas a burrice é tamanha que é fácil de você seguir esse dinheiro, né, e constatar que os serviços não foram executados. E quando isso acontecer, e ele vai acontecer automaticamente através dos órgãos de fiscalização e controle, Ministério Público, Poder Judiciário, automaticamente o próprio Judiciário, e eu acho até que antes. Acredito que o Supremo Tribunal Federal, ainda este ano, acabando a eleição, vai exigir transparência absoluta, porque isso é preceito da Constituição, está lá, né? O artigo lá 37, administração pública direta, indireta, de todos os poderes da União, Estados, municípios, federal, tem que, entre outras coisas, primar pelo princípio da legalidade, da moralidade, da publicidade, ou seja, da transparência, porque o dinheiro é do povo, a soberania é do povo e o povo tem o direito de saber para onde vai o dinheiro dos impostos, que não são poucos que ele paga para o poder público. E tem Senadora, também enquanto a gente grava esse podcast, a senhora está numa correria, veio direto da maratona do anúncio, a senhora nem chegou a ver, mas saiu o IPEC. O Lula tem 51% e Jair Bolsonaro 43%, brancos e nulos são 4%, indecisos são 2%. A gente sabe que a população e até mesmo nós está com um pouco com o pé atrás com as pesquisas. O que a senhora acha que aconteceu, que as pesquisas não captaram esse movimento de crescimento do presidente e nem de todos os aliados dele que foram eleitos, essa enxurrada de direita? E como a senhora vê esses números, fazendo já essa reserva que eu faço? Eu confio nessa pesquisa e eu, assim, por convicção, posso estar errada, mas é uma convicção. Até que me provem o contrário, a pesquisa estava certa. Primeiro, a do Lula estava correta, na margem de erro. E a do Bolsonaro, eu repito, ela aconteceu, o crescimento, à luz do erro do candidato Lula, que pediu voto útil e não apresentou propostas. E quando o Datafolha disse que essa eleição pode morrer ou matar, né, pode ser resolvida no primeiro turno, o eleitor se assustou porque ele não conhecia as propostas. Foi aí que grande parte dos votos do Ciro e meu, não estou dizendo que todos, migraram já na dúvida que tinham para o Bolsonaro, achando que isso pudesse interferir ali no processo, né, de primeiro turno. Então, por isso que eu desidratei, Ciro desidratou. Porque bate, se você tirar os 3% meu, onde nós desidratamos 1%, 2%
do Ciro, mais um pouco ali do branco e nulo, era exatamente o crescimento que se daria para o Bolsonaro. Então, as pesquisas não erraram, há um equívoco de achar que elas erraram. Mas, nesse sentido, o que a leva a crer que os eleitores que ficaram com a senhora não vão migrar para o Bolsonaro e sim para o ex-presidente Lula? A sensação que eu tenho é isso, que eles não queriam que a eleição terminasse no primeiro turno porque queriam ainda uma certeza de compromissos futuros da coligação do candidato Lula. E agora ele se comprometeu a apresentar, não só nos debates, como nos programas eleitorais, aquilo que ele quer fazer para o Brasil, né, na pauta econômica e na pauta social. E a partir daí eu acho que vai dar tranquilidade para o eleitor decidir soberanamente o seu destino e o destino do Brasil. Senadora, sem falsa equivalência, no curso da campanha a senhora fez críticas duras ao candidato Lula relativamente ao período em que governou. Depois houve o período Dilma Rousseff. Críticas muitas vezes centradas na matéria corrupção que houve naquele período. Isso foi tratado na conversa? É um compromisso? É algo que a senhora externou nesse diálogo relativamente a escândalos de corrupção? Sim, e colocando na balança corrupção por corrupção, a hora que abrirem a caixa preta do orçamento secreto, ela vai se mostrar infinitamente maior do que o petrolão. O que não isenta, corrupção é corrupção, né? Quem rouba 1 milhão. Então, as duas coisas têm que ser rechaçadas. E eu coloquei, quando eu coloquei no quinto item ministério, eu coloquei ministério competente e ético. Eu deixei muito claro essa questão. E acho que falhou e falta ao PT meia-culpa de reconhecer que no seu governo houve sim corrupção. No mensalão, comprovado pela história, no petrolão, envolvendo inclusive o meu partido, e eu tenho essa capacidade de fazer meia-culpa, eu sempre fui contra e sempre combati aqueles maus políticos dentro do meu partido. Então, nesse ponto, eu fui dura. E vou repetir, triste Brasil que tinha e que tem que escolher entre dois grandes escândalos. O escândalo do mensalão e do petrolão do passado, o escândalo do vacinaço, da tentativa de superfaturar vacinas, do ônibusaço no Ministério da Educação e no orçamento secreto deste governo. Então, dizer que este governo não tem indícios de corrupção, por favor, é desconhecer o dia a dia da política brasileira e não ter capacidade de fazer a leitura certa através dos grandes veículos de comunicação. Mas isso a história dirá, né? Então, sim, eu coloquei dentro do limite, como eu disse, foi uma conversa que não foi tão ampla, mas o quinto item é um ministério de possível entre homens e mulheres e tudo mais, com competência ética e vontade de servir ao Brasil. Quando a senhora começa a ser mais crítica ao governo é justamente na pandemia, né? E na CPI da Covid. A senhora acha que os 51 milhões de votos dados ao presidente Jair Bolsonaro mostram que, de alguma maneira, o país normalizou o que aconteceu na pandemia, senadora? Vera, a reconstrução e os retrocessos são tamanhos que o que mais me assusta como cidadã, e como brasileira e como cristã, é o quanto o brasileiro conseguiu, nesses últimos 3 anos e meio, normalizar os absurdos. Os absurdos que acontecem no dia a dia. Como a gente chegou ao ponto de normalizar tragédias, retrocessos, ver uma criança na rua pedindo um prato de comida e virar o rosto, ver um negro ser espancado e achar que isso é natural, normalizar as grosserias. Lugar de presidência é lugar de coisa séria, de respeito. Afinal, aquilo que ele fala entra dentro das casas, atinge, muda uma geração inteira. São os nossos filhos menores de idade, eu já não tenho filhos menores de idade, mas são os nossos filhos menores de idade que estão sendo contaminados, não só por esse ambiente de ódio, mas por esse mau exemplo dado pelo presidente da República e seu entorno. Então, sim, isso me espanta. Como é que em 3 anos e meio nós podemos evoluir tanto? E se você me permitir, porque também foi outro desabafo que eu pensei, coloco ou não coloco no manifesto, coloco no canoco, foram 2 noites mal dormidas, pensando em como mostrar para o Brasil o meu sentimento mais profundo, porque a única coisa que eu tenho para o povo brasileiro é entregar a minha verdade. Posso estar errada nos meus posicionamentos, mas é aquilo que eu acredito. E eu deixei ali um desabafo em forma de questionamento, né? Como é que nós podemos ir às nossas igrejas, pregar o evangelho, né? Ler, fazer a leitura do evangelho e não conseguir pregar o evangelho na rua, nos nossos lares,
no nosso ambiente de trabalho. Quer dizer, como é que a gente não consegue olhar o próximo, como está na Bíblia, com respeito, com generosidade, né? Trazendo a política, misturando, né, a política com a fé. A fé está muito acima de qualquer coisa. A política é passageira, a nossa fé não é tudo que nós temos. Então, é muito estranho. Eu fui criada de outra forma, eu ajudei a construir um outro Brasil, e olhar depois de 35 anos que eu faço política desde os 14, quando fui para as ruas lutar por Direta Já, e ver tantos retrocessos, não só porque o Brasil voltou para o mapa da fome, mas os retrocessos na pauta de políticas públicas, de direitos civilizatórios, isso me assusta. Eu não sei se é um fenômeno mundial, mas se for no Brasil, nós temos que enfrentá-lo. Senadora, o presidente Jair Bolsonaro fez muitas críticas no curso da campanha e ironias relativamente à CPI da Covid, a CPI da pandemia, de que a senhora foi protagonista. Passado esse tempo, passado também o primeiro turno, queria que a senhora fizesse, se possível, um balanço dos efeitos da CPI, considerando o fato de que ela não prosperou em termos de denúncias formais, isso em grande parte devido ao Procurador-Geral da República, que infelizmente, eu preciso dizer, o Senado da República reconduziu. Qual o balanço que se faz agora? Não com o meu voto na recondução. Eu votei na primeira vez, dei um voto de confiança, e na segunda vez eu fui até indelicada e sequer o recebi no meu gabinete, porque já tinha visto nele traços de alguém tendencioso que estava ali para servir ao presidente da República e não para servir como órgão de fiscalização e controle ao povo brasileiro. Primeiro que a CPI cumpriu duas grandes missões. Ajudou a colocar vacina no braço do povo brasileiro, portanto salvar vidas, e depois e está muito bem documentado, e é para isso que serve a CPI, como um grande inquérito, concluiu de que há denúncias gravíssimas de tentativa de corrupção, sim. Ou seja, de tentativas de superfaturamento de vacinas e tudo mais. E isso a história vai contar e vai ficar claro a partir de 1º de janeiro do ano que vem, se, obviamente, o povo brasileiro escolher como presidente da República o ex-presidente Lula, porque a partir daí nós teremos um outro Procurador-Geral da República e as coisas se tornarão públicas. E é o mínimo que se pode fazer com a sociedade brasileira. A partir daí, o Ministério Público vai atuar no seu dever de ofício e investigar, né, processar, e se obviamente houver não só indícios, mas confirmação de corrupção, a justiça vai condenar aqueles que são porventura, ou aquelas que são porventura culpados, não só pelo atraso da vacina, mas pelas tentativas de corrupção, porque tentativa de corrupção também é crime. A gente vai fazer agora um breve intervalo, volta em instantes com a senadora Simone Tebet. É o tempo de beber uma água e recomeçar, tá bom? O episódio desta semana do podcast CBN Mais conta o que está acontecendo no Irã. Os protestos começaram após a morte de uma menina de 22 anos, abordada por uma polícia de moral porque usava o hijab de forma incorreta. No Irã, cada lugar, na praça, no frente de shopping, todo lugar que tem mais movimento, tem polícia moral. Eles me machucaram, me atacaram, eu passei tudo isso, eu poderia ter morta. O episódio Além do Véu, do podcast CBN+, está disponível nos principais tocadores de podcasts, no site e aplicativo da CBN. Baixe e saiba mais sobre o movimento de mulheres no Irã, que virou notícia no mundo todo. Estamos de volta com o 2+1, como eu anunciei, foi bem rápido o nosso intervalo. Estamos recebendo a terceira colocada na disputa presidencial, senadora Simone Tebet, que nesta quarta-feira anunciou seu apoio ao ex-presidente Lula. Senadora, os apoios me parecem ter dois tipos nesse segundo turno. Os apoios como o da senhora e o do PDT, que condicionam esse apoio a alguma assunção de compromissos, e os apoios recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro, mais incondicionais, e apoios que têm uma máquina pública por trás, de governadores, de prefeitos. Por que de Bolsonaro não se cobra esses compromissos que se cobra do Lula, sendo que ele também não explicitou nada em termos de como, por exemplo, pretende pagar as contas que ele está deixando penduradas? E o que essas máquinas podem fazer de diferença? Sinceramente, Vera,
eu acho que não vai fazer diferença nenhuma. O eleitor agora vai colocar a mão na consciência e decidir de acordo com aquilo que ele acha que é mais importante para a sua vida e para a vida do Brasil. Ele está atento, ele está preocupado. Eu andei as ruas, eu fiz um mapa, né, uma rosa dos ventos andando o Brasil. É um Brasil que, lamentavelmente, mais triste, mais empobrecido. Eu nunca vi tanta desesperança, o que é muito grave, porque na época que nós saímos da redemocratização, a pobreza era igual. Aliás, os números são muito parecidos. Nós tínhamos praticamente 30 milhões de miseráveis no Brasil, como temos hoje 33 milhões de pessoas passando fome. Mas havia um brilho de esperança, de expectativa de melhores dias. Eu me lembro até hoje da euforia, né? Não está ruim, mas vai melhorar. Estou passando necessidade, mas agora as coisas vão. Agora eu tenho liberdade. Agora meu filho sai na rua e volta para casa. Então, sabe, aquele clima. E que deu certo, porque nós promulgamos a Constituição, que, aliás, faz 34 anos essa semana, e de implantação, e as coisas vieram. Hoje não. Hoje eu ando nas ruas, eu vejo o mesmo mapa da miséria, lamentavelmente tantos retrocessos, mas eu vejo um apagar do brilho, do olhar, especialmente das mulheres e das mães mais pobres no Brasil. Isso é o que há de mais grave. Então, assim, deixar muito claro, né? O povo brasileiro sabe votar, vota naquele menos pior dentro das circunstâncias, e ele não é tutelado, né? O voto é dele. É claro que um apoio, às vezes meu, pode fazer um eleitor meu refletir, repensar, né, analisar. Ele pode até falar, já na dúvida eu vou seguir o que a Simone me orientou, mas ninguém é dono do voto do eleitor. Eu não sou e ninguém vai ser. Então, e as pessoas estão colocando na balança, né? O porquê alguém está dando apoio e colocando propostas e outro está apoiando simplesmente por apoiar. O que está por trás? Está por trás negociata, está por trás discussão de cargos, de ministérios, de manutenção de benesses, de orçamento secreto. O eleitor está atento. E não estou falando só da classe média, não. Hoje, quem tem o celular, né, o pouquinho que tem de conectividade digital, ele conversa, ele olha uma notícia, ele vai saber se é fake news, ele conversa com o filho, conversa com o pai, e ele discute isso, e vai discutir isso agora nos próximos dias. Eu sei que é uma nova eleição, mas o fato do ex-presidente Lula sair com 6 milhões de diferença de voto não é pouca coisa, aliado ao fato de que os 8 milhões de votos meus e de Ciro hoje pedem a reflexão do eleitor, pedem a reflexão, porque, repito, ninguém é dono do voto, cada um tem a liberdade, mas nós estamos chamando a reflexão para que façam uma análise, na dúvida, que se vote no menos pior dentro desse processo. Pelo menos alguém, isso é muita coisa, que nunca flertou com o autoritarismo, que sempre respeitou o que diz a Constituição, que não é pouca coisa, e avançou em algumas políticas públicas. Repito, o meu apoio é crítico, não retiro nenhuma crítica que fiz ao governo Lula, mas o que está em jogo agora, e a minha consciência exige que se diga isso, o que está em jogo é a defesa de tudo que nós temos como valores. Sem democracia nós não temos nada. Sem democracia nós não temos liberdade de voto. Sem democracia nós não temos voto. Sem democracia nós temos de direito de reivindicar, de pedir emprego, de dizer o que pensamos, de ter uma imprensa atuante e vigilante e de termos poderes independentes que aprovem leis que realmente avancem naquilo que é socialmente justo. Então é isso. Então não é uma questão, para mim, né, não é uma questão de máquina, não é uma questão, é uma questão de que não menosprezem a inteligência do povo brasileiro. Eu faço política há muito tempo para saber que a soberania do povo, ela se dá na sabedoria popular. O povo é sábio, o povo escolhe aquele ou aquela que entende ser o melhor para a sua vida e para a vida do país. Eu estou extremamente otimista com o amadurecimento da democracia. Cada vez que a gente vai para a urna, é uma festa democrática. Cada vez que a gente vai para a urna, quem ganha é a democracia e o povo brasileiro. Senadora, a economia do Brasil está depauperada, a pobreza é imensa, claro, em grande parte em função das consequências da pandemia, mas há uma contribuição também brasileira de gestão para que a gente chegasse nesse lugar. Há uma maquiagem agora da inflação para efeitos eleitorais, maquiagem de posto de gasolina, mas, no entanto, a inflação de alimentos ainda muito grande e muita promessa e muito endividamento e muita rolagem de compromisso para futuro, vide PEC dos precatórios, é um cenário econômico preocupante para o futuro. Eu queria ouvir da senhora
uma projeção sobre um eventual governo Lula, na hipótese de vitória do governo Lula, considerando essa situação da economia brasileira, o que poderia ser uma oposição de Jair Bolsonaro, no caso de derrota saindo forte das urnas, que Brasil será esse que um governo Lula encontraria? Um Brasil muito difícil, sem dúvida nenhuma, mas um Brasil que vai imediatamente ter o mundo novamente, ter as portas do mundo novamente abertas para nós. Nós estamos falando, houve nesse período da pandemia, agora não mais, mas com mais ou menos esse valor, em função da paralisia, em função da pandemia, havia fundos de investimentos estrangeiros parados, represados, na ordem de 40 trilhões de dólares. Trilhões de dólares. Nenhum desses dólares vieram no Brasil, porque o Brasil se fechou para o mundo. O Brasil flerta com o autoritarismo, fala em desmatamento da Amazônia e não entrega para o mundo o que o mundo quer. Veja, é nossa responsabilidade preservar, mas se estamos preservando e o mundo precisa, que ele nos pague por isso. E o mundo está pronto para pagar. O mundo está pronto para investir no crédito carbono e investir no Brasil, se o Brasil tiver segurança jurídica, previsibilidade nos negócios. Porque o Brasil está barato. Andreasa, o Brasil está em liquidação, com dólar a 5,10, 5,15, que seja 5 lá na frente. Então, num ambiente seguro, num momento assim, de estabilidade, o dólar baixa. O dólar abaixando, os produtos caem o preço da comida no supermercado. Se você tem uma estabilidade, uma previsibilidade, uma segurança jurídica, nós estamos falando de juros menores para serem emprestados para o capital, para a iniciativa privada. Então, a economia se normaliza. O Brasil volta a crescer e gerar emprego e renda. Eu ouso arriscar, não sou economista, que seja qual for a perspectiva de crescimento do PIB no Brasil, para que todo mundo que está nos ouvindo entenda, cada vez que o Brasil cresce 1% no PIB, automaticamente entram para os cofres públicos em torno de 160 bilhões. Claro que esse dinheiro não é livre, porque ele tem comprometimentos, mas cada 1% que o Brasil cresce, ele coloca nos cofres públicos algo em torno de 160 bi. Eu ouso dizer que, além do crescimento já previsto na PILOA, que nós vamos votar no Congresso Nacional, uma possível eleição do ex-presidente Lula ou de alguém democrata já faz com que o Brasil cresça pelo menos 1%. Quer dizer, já vai haver investimentos privados, nacionais e estrangeiros, com capacidade de mover a economia e fazer com que o Brasil cresça além da média que lamentavelmente cresceu nos últimos 40 anos. Porque também faço críticas, eles sabem que eu sou crítica e eu sou de colocar dedo na ferida. O Brasil não cresce há 40 anos, né? Tem picos de crescimento e depois ele decresce. Então é isso. Eu sou extremamente otimista com o cenário a partir do ano que vem, apesar de todas as dificuldades no Congresso Nacional. Mas essa é do jogo político, você tendo lá partidos que têm representantes de boa índole, como nós temos, que estão prontos para fazer críticas construtivas e sabendo negociar, e o governo sabe, porque já esteve, o governo do PT sabe, porque já esteve 2 vezes no mandato, desde que não faça o equívoco de criar de novo mensalão nem petrolão, sabendo negociar de forma soberana, de forma legítima, dentro das 4 linhas da Constituição, já que todo mundo gosta de falar nisso agora, né, de forma republicana, é possível negociar. Eu estou lá, eu sei que tem excelentes parlamentares, senadores e deputados que não se vendem, que estão prontos para servir ao Brasil. A senadora falou da PILOA, e para detalhar aqui, para quem não conhece a sigla, Projeto de Lei Orçamentária Anual. Não, só para explicar. Senadora, a outra hipótese, eu falei da hipótese de vitória, falamos de hipótese da vitória de Lula, mas existe a hipótese de vitória de Jair Bolsonaro. Então eu faço a mesma pergunta. Que Brasil seria esse? A partir desse lugar em que nós estamos, para onde nós iríamos na avaliação da senhora sobre um governo Bolsonaro? E aí, para além da economia, isso? Em caráter geral. Me preocupou muito não o aspecto conservador do Congresso Nacional, porque isso é do jogo. Eu também tenho pautas que eu sou mais conservadoras do que outras nas pautas de costumes. Mas há uma diferença entre o conservadorismo e você colocar dentro do Congresso Nacional alguns que têm uma pauta reacionária. Então, o Congresso Nacional que se formou hoje tem que ser analisado, repensado, dentro do equilíbrio de forças, inclusive até combatido, para que algumas pautas não avancem. Né? Então, dentro desse cenário, com o atual presidente e um Congresso nesse nível, sim, eu acho que o Brasil corre mais riscos
de retrocessos na pauta de costumes e na pauta de avanço de algumas agendas que não fazem bem ao Brasil, como um armamento absoluto, né? Você liberar porte e posse de armas sem qualquer critério. Quem faz segurança pública no Brasil, quem tem que fazer segurança pública no Brasil é o Estado brasileiro, são as forças policiais que são treinadas e são preparadas para isso. Se não está bom, tem que ser melhorado, mas dentro da institucionalidade, só para dar um entre tantos exemplos. Fica assim mais difícil, é uma guerra, passa a ser uma guerra não só na pauta econômica, mas na pauta de retrocessos que a gente não quer ver. Eu vi um outro exemplo, se você quiser, eu vi ali tentativas de lobbies, e nós brecamos lá atrás, depois conseguimos mesmo, da legalização do jogo de azar. Não que se seja a favor ou contra a legalização do jogo de azar. Aliás, eu sou contra. Não acho que é por aí que você resolve o problema da economia à luz da dor de famílias inteiras que têm ludopatia, que é o vício em relação a jogos, mas é porque estava estruturado de tal forma para fazer que a empresa A do estado do país B, do continente C, ganhasse o processo e dominasse os jogos no Brasil. Então é isso, a situação, a meu ver, fica ainda muito mais complicada com o Congresso como está eleito, tendo um presidente que se alia a essas pautas que, para mim, não são as pautas de interesse do povo brasileiro. Afinal, quem passa fome não quer saber de uma discussão de armas no Brasil. Quem está desempregado quer saber o que você vai fazer para a economia crescer, gerar emprego e renda. Quem está na informalidade quer saber de que forma nós podemos criar mecanismos para que o setor empresarial, o setor de bens e serviços possam, diminuindo a carga tributária da pessoa jurídica no pagamento da folha, contratar na formalidade, com carteira de trabalho, esse que está na insegurança da informalidade. E assim por diante, vai me cortando, porque eu não paro de falar. Eu acho que eu estou muito pilhada, porque é o cansaço de 90 dias sem ter um sábado, sem domingo. E eu peço desculpa aí pelo delongar das respostas. Imagina, a gente tem só que agradecer, porque a senhora está aprofundando muito as questões, senadora, e o objetivo do nosso podcast sempre é esse. A gente já está caminhando para o final para também deixar a senhora respirar e descansar, mas ainda dentro dessa possibilidade de retrocessos, a senhora enfatizou muito a questão democrática como uma das razões do seu apoio crítico. E a gente tem visto na literatura e nos exemplos internacionais que candidatos que estressam a democracia e que têm algum tipo de viés autocrático usam o seu segundo mandato para fechar o regime. A senhora acha que com essa formação do Congresso e com os apelos que colam numa parcela da população contra o judiciário, por exemplo, está criado um caldo de cultura perigoso e que põe em xeque a independência do judiciário? Olha, Vera, há uma fala, um ditado que não poderia ser mais correto que o preço da democracia é a eterna vigilância. Isso sem dúvida, porque a democracia é de todos os regimes o mais frágil, porque ele permite tudo, ele permite eu dizer o que penso dentro dos limites da Constituição, dentro da Constituição se permite tudo, né? Até algumas teses loucas serem avançadas, à exceção daquelas que colocam e que pedem, inclusive, a própria exercício antidemocrático no Brasil. Então, diante disso, é a eterna vigilância. Nós temos, sim, um Congresso que agora foi eleito, nos preocupa, mas vamos lembrar também, só 1/3 do Senado foi renovado, os outros 2/3 estão aí, firmes e fortes. Eu conheço os parlamentares e conheço. Alguns, sim, ainda questionam o Poder Judiciário. Nós temos que ficar atentos numa possível tentativa de se criar mais vagas no Supremo Tribunal Federal para sindicar mais ministros e, com isso, ter a soberania da decisão e colocando aí uma maioria que foi nomeada pelo presidente eleito ou reeleito, criando um caldo perigoso. Ou você joga dentro das minhas regras, ou eu vou ter maioria para empichá-lo, né? Para te derrubar dentro do Senado. E aí você tem um poder executivo dominando o judiciário e dominando o legislativo nas presidências da Câmara e do Senado, automaticamente você tem uma ditadura branca. Você tem a nova versão do que é o autoritarismo no Brasil ou no mundo. A gente tem que entender hoje que hoje as ditaduras não se dão mais por golpes, né, militares ou pelas armas. Ela vem de uma outra forma. E aí esse é o problema, porque ela vem velada. Até você explicar para a população brasileira, para a média da população brasileira que está lá buscando sobrevivência, 2 horas no transporte público para chegar no trabalho, depois mais 2 horas para voltar para casa, e que não tem tempo de ouvir um podcast, ouvir o que significa hoje o impacto
de tentativas de flertar com o autoritarismo do Brasil, então fica até difícil você explicar o que está em jogo no Brasil. E é por isso que não só no Brasil, mas no mundo, está havendo retrocessos, cabe a nós. Por isso que eu disse, eu não estou preocupada, e eu acabei, enquanto eu estava falando aqui, desculpa, eu fui olhar aqui uma mensagem lamentável, mas uma mensagem de uma pessoa que eu entendo das mais, assim, que é uma pessoa formada, até uma médica, me mandando uma mensagem aqui, olha, né, por tudo que você foi e tal, e por tudo que você vir a apoiar uma candidatura do ex-presidente Lula, e encerrou o texto aqui falando um monte de impropriedades. Quer dizer, é isso, né? A senhora fez um desabafo a esse respeito também, quando a senhora falou que recebeu vários apelos para que não tomasse essa decisão, mas isso, Vera. Tem um ato de coragem também na sua decisão, pelo fato do seu estado ser ele próprio mais conservador e a sua origem ser ligada a setores mais conservadores. Como foi essa decisão? Eu vim da vida pública, eu nasci na vida pública, aos 5 anos de idade, meu pai virou prefeito. Quando ele faleceu, eu já estava na vida pública, isso já faz muito tempo que ele faleceu, mas eu já estava na vida pública. Então, acho que assim, que a vida me forjou e Deus me deu muitos defeitos, mas não me deu o defeito da covardia. Eu tenho coragem de marcar posições, especialmente quando o Brasil mais precisa. Eu tenho uma mãe muito religiosa, e minha mãe sempre dizia isso, eu passei para as minhas filhas. Eu falo, minhas filhas, eu quero dar 2 legados para vocês, são 2 ensinamentos que eu aprendi com a minha mãe. Ninguém é feliz vendo a infelicidade do outro. E Deus nos cobra na justa medida do que nos dá. Deus me deu saúde, Deus me deu uma família e Deus me deu condições de estudar. Né? Então eu não posso me acovardar diante das dificuldades da vida. É nessas horas que a gente tem que ter a coragem de fazer aquilo que é certo. Então é isso, eu não estou preocupada. Como acabei de ver aqui, você perdeu o meu voto? Lamento, eu entendo, isso é democracia. Mas é preciso entender que o que está em jogo é muito maior do que o nosso capital político. O que está em jogo é muito maior do que cada um de nós. Então, eu estou preparada para essas adversidades, para essa pancadaria, porque, repito, o que está em jogo, a meu ver, é a democracia, a Constituição e todos os avanços que nós tivemos nos últimos 30 anos de Constituição, 34, apesar de fazer uma crítica ao ex-presidente, atual candidato Lula, e continuarei fazendo a crítica a partir de 1º de janeiro, a crítica construtiva a favor do Brasil a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Senadora, essa sua resposta está com muita cara de fechamento do nosso podcast, mas eu preciso fazer mais uma, e sendo uma provocação que volta para o começo, talvez para a minha primeira pergunta à senhora, que é, depois dessa nossa conversa aqui, quase 1 hora de papo, de 0 a 100, qual a chance de Simone Tebet cair dentro, na rua, da campanha de Lula à presidência? Não, na campanha, assim, se eles aceitarem as propostas, é óbvio que à medida que houver necessidade da minha presença na rua, eu estou pronta. Eu acho que é um processo, né? Eu preciso me sentir confortável com o que vem deles. Porque, como eu disse, né, uma crítica construtiva não é uma adesão, é um projeto de país. Eu sentindo que vem um projeto de país que projeta o Brasil para o futuro, eu estou pronta, eu não me acovardo diante de nada. Eu só preciso ter confiança naquilo que eu estou fazendo. Então, é um crescente. Né? Eu acredito que assim que eles aceitarem essas propostas, nós estaremos juntos novamente. Estou pronta para tirar uma fotografia, não fujo disso, e a partir daí ser construída. Então, ela pode ser 100 como ela pode ser 0, Andreasa. Vai depender do quanto eles realmente estão prontos a se reapresentar ao Brasil. Eu acho que é isso. Não dá para viver como vou de forma bem objetiva. Da mesma forma como o MDB não pode viver da glória do passado só, o Partido dos Trabalhadores, o PT, não pode viver dos pequenos ou grandes, não interessa, sucessos dos seus governos passados. Até porque tivemos grandes equívocos, esquema de corrupção. Então falar sim do passado, daquilo que fizeram de bom, mas apresentando para o Brasil atual, que é muito diferente do Brasil de 20 anos atrás, o que estão prontos para fazer para o Brasil. Então, quanto mais eles oferecerem ao Brasil, mais terão a minha participação, e eu acredito que a participação de muita gente nessa campanha. Senadora, só posso agradecer, obrigada pela sua entrevista, bastante esclarecedora, por tocar em vários pontos. O 2+1 fica por aqui, nós voltamos na próxima semana com mais conversa, mais entrevista e mais reflexão sobre as eleições. Até mais, parceiro. Tchau, Vera, muito obrigado, senadora. Até a semana que vem.